Capítulo 6. Aceitação radical do desejo. Despertando para a fonte do anseio. Quando fui apresentado ao budismo numa aula de estudos globais no ensino médio, não quis nem saber daquilo. Achei irrelevante para minha vida. Parecia sinistra aquela preocupação com apego e contrária ao prazer. Tudo bem, pode ser que todo mundo sofra, mas por que se fixar nisso? Era o final dos anos de 1960, e para muitos, o hedonismo era uma prática devocional. Éramos viciados no desejo. O budismo parecia estar mandando que eu parasse de buscar relacionamentos românticos, abrisse mão de momentos agradáveis com os amigos e evitasse o barato da maconha, desistindo de minhas aventuras na natureza. Na minha cabeça, libertar-me do desejo tiraria a graça da vida. Anos depois, eu perceberia que o Buda nunca pretendeu fazer do desejo em si um problema. Quando ele disse que o desejo causa sofrimento, não estava se referindo às nossas inclinações naturais como seres humanos, de ter carências e necessidades, mas ao nosso hábito de nos apegarmos à experiência que por natureza acabarão. No meu caminho até entender isso, tropecei muito, caí e me vi repetidamente iludida e enredada. Algumas vezes, o desejo me dominou como um tirano. Outras vezes, travei uma batalha feroz contra ele, me endurecendo para resistir à sua força. Por fim, entendi que se relacionar sabiamente com a energia poderosa do desejo constitui um caminho para o amor incondicional. A primeira vez que concebi essa possibilidade foi, como é de esperar, naquele que é um viveiro do desejo, o relacionamento romântico. Alguns anos após deixarmos nossa comunidade espiritual, meu marido e eu nos divorciamos. Nosso casamento havia se baseado num estilo de vida que enfatizava as disciplinas yogis, mas não encorajava o foco nos relacionamentos pessoais. Éramos bons amigos, mas não um par perfeito como parceiros íntimos. Não muito depois do nosso divórcio, conheci um homem que parecia ser exatamente o que eu buscava. Em alguns poucos encontros casuais, algo tinha dado um clique e eu estava apaixonada. Em meio àquela empolgação inicial, parti para um retiro de meditação de uma semana, em meados do inverno. Nos 6 anos em que vinha praticando a meditação budista, eu participara de uma série daqueles retiros e adorava o estado de clareza e presença que alcançava ali. Mas naquela ocasião, em vez de me acomodar, ainda que numa aparência de presença plena e atenta, minha atração imediata e irresistível foi pelos prazeres da fantasia. Eu estava nas garras de um romance vipassana completo, como essas fantasias passaram a ser chamadas para mim. No silêncio e na austeridade do retiro, a mente pode desenvolver todo um mundo erótico em torno de uma pessoa que mal conhecemos. Com frequência, o objeto de um romance vipassana é outro mediador que chamou nossa atenção. No espaço de tempo de poucos dias, podemos viver mentalmente todo um relacionamento, cortejando, casando, constituindo família juntos. Eu havia trazido minha pessoa fantasiosa comigo, e esse romance vipassana, com força industrial, resistiu a todas as minhas estratégias para me livrar dele e voltar ao aqui e agora. Tentei relaxar e direcionar minha atenção à respiração, observar o que vinha acontecendo no meu corpo e na minha mente. Mal conseguia completar 2 ciclos de respiração atenta antes que minha mente retornasse ao seu tema favorito. Eu me perdi em imagens de como poderíamos reconhecer a enorme atração entre nós e partir para as montanhas Blue Ridge, para um fim de semana juntos. Eu nos via meditando e depois fazendo amor apaixonadamente. Imaginava que subiríamos ao alto da montanha Old Rag. Nos deitaríamos com os indícios do início da primavera e com a possibilidade de sermos almas gêmeas. Aí, com uma pontada de culpa, eu lembrava onde estava. Às vezes, olhava em volta e absorvia a serenidade e a dignidade do salão de meditação,
Lembrava-me da liberdade e da alegria de permanecer presente e do sofrimento que surge de viver em ilusões e histórias. Mas isso não fazia efeito. As fantasias decolavam de novo quase imediatamente. Esperando sair da minha cabeça, eu tentava meditações mais longas, nos caminhos nevados, em torno do centro do retiro. Como minha mente continuava se agitando implacavelmente, eu me senti autocomplacente e envergonhada pela falta de disciplina. Acima de tudo, fiquei frustrada porque senti que estava desperdiçando um tempo precioso. Aquele retiro era uma oportunidade de aprofundar minha prática espiritual e ali estava eu, imersa no desejo e imaginando o futuro. A dor do desejo intenso era mais óbvia no retiro, mas eu estava bem familiarizada com o efeito de tamanho desejo em minha vida cotidiana. Sabia como era estar no início de um relacionamento novo e passar dias aguardando uma ligação. Sabia como era querer impressionar alguém, um aluno, um amigo, um professor, com a minha inteligência ou espiritualidade, e sair do encontro me sentindo constrangida e artificial. Sabia como era ficar adiando as brincadeiras com meu filho, porque estava decidida a terminar a resenha para minha dissertação. Quantas horas da minha vida eu havia passado voltada para o futuro, lutando para obter minha licença em psicologia, ansiando por conhecer o parceiro certo, batalhando para terminar uma proposta de um livro. Não que eu não pudesse ter tais aspirações, mas voltar minha visão para o futuro era uma forma desconfortável, desequilibrada de ser. Quando esses períodos estavam a pleno vapor, eu ficava tão tensa que não conseguia experienciar ou apreciar a beleza à minha volta. Tão absorta que não me ouvia interiormente nem curtia as pessoas que amava. Ali, no retiro, onde tinha todas as oportunidades de perceber os sons, sentimentos e sensações reais surgindo no momento presente, meu eu desejoso e obsessivo ainda estava atrapalhando. Após alguns dias, tive uma entrevista fundamental com a minha professora. Quando descrevi como me senti, ela me perguntou: "Como você está lidando com a presença do desejo?" A surpresa veio junto da compreensão. Para mim, o desejo havia se tornado o inimigo e eu estava perdendo a batalha. A pergunta dela me encaminhou de volta à essência da prática da atenção plena. Não importa o que esteja ocorrendo, o que importa é como nos relacionamos com a nossa experiência. Ela me aconselhou a parar de combater o que estava acontecendo e investigar a natureza da mente do desejo. Eu podia aceitar, ela me lembrou, mas sem me perder naquilo. Embora muitas vezes seja incômodo, o desejo não é ruim, ele é natural. É um impulso que faz parte do nosso equipamento de sobrevivência. Ele nos mantém comendo, fazendo sexo, indo trabalhar, fazendo tudo que fazemos para prosperar. O desejo também nos motiva a ler livros, ouvir palestras e explorar práticas espirituais que nos ajudam a perceber e habitar a consciência amorosa. A mesma energia vital que leva ao sofrimento também fornece combustível para o despertar profundo. O desejo só se torna um problema quando domina nosso senso de quem somos. O desejo só se torna um problema quando domina nosso senso de quem somos. Ao ensinar o caminho do meio, o Buda orientou que não nos deixássemos possuir pelo desejo, nem que resistíssemos a ele. Estava falando sobre todos os níveis de desejo, a comida e sexo, de amor e liberdade. Estava falando sobre todos os graus de carência, das pequenas preferências às ânsias mais irresistíveis. Estamos atentos ao desejo quando o experimentamos com uma consciência incorporada, reconhecendo as sensações e os pensamentos de carência como fenômeno que surgem e passam. Embora não seja fácil, ao cultivar a visão clara e a compaixão da aceitação radical, descobrimos que podemos nos abrir plenamente a essa força natural do desejo e permanecer livres em meio a ela. O que é o desejo? O Dalai Lama começa muitas das suas palestras dizendo que todos querem ser felizes, ninguém quer sofrer.
Nosso desejo de felicidade é, em termos mais fundamentais, o desejo de existir. Esse desejo se expressa na maneira como todas as coisas tomam forma por toda a natureza. A mesma força universal de atração que reúne átomos em moléculas e mantém os sistemas solares girando em galáxias, também une espermatozoides a óvulos e reúne pessoas em comunidades. O monge erudito budista Valpola Rahula fala sobre esse desejo primordial como uma tremenda força que move vidas inteiras, que até move o mundo inteiro. É a maior força, a maior energia do mundo. Como seres humanos, nosso desejo de felicidade é voltado à satisfação das nossas necessidades. De acordo com o psicólogo Abraham Maslow, nossas necessidades variam em hierarquias dos impulsos biológicos básicos às ânsias espirituais. Nós precisamos de segurança, alimento e sexo, reconhecimento emocional e conexão. Nós precisamos de envolvimento mental e atividade criativa, comunhão e autorrealização. Essas necessidades do nosso corpo, da mente, do espírito nos dão satisfação e prazer quando são atendidas. Se elas são negadas, nos sentimos frustrados e incompletos. Buscamos experiências que nos permitam sobreviver, prosperar e nos realizarmos. O problema é que, por mais gratificante que seja toda a experiência, ela está fadada a mudar. O Buda expressou isso na primeira nobre verdade: a existência é intrinsecamente insatisfatória. Ouvi esse ensinamento pela primeira vez na escola em sua tradução mais comum. A vida é sofrimento. É claro que pensei que isso significava que a vida não passa de angústia. Mas a compreensão do sofrimento pelo Buda foi mais sutil e profunda. Ficamos incomodados porque tudo em nossa vida está sempre mudando. Nosso estado de espírito, nosso corpo, nosso trabalho, as pessoas que amamos, o mundo em que vivemos. Não conseguimos nos fixar em nada. Um belo pôr do sol, um sabor doce, um momento íntimo com alguém que amamos. Nossa existência como corpo-mente que chamamos de eu. Porque todas as coisas vêm e vão. Na falta de qualquer satisfação permanentemente, constantemente precisamos de outra injeção de combustível, estímulo, provas de amor de quem amamos, medicamentos, exercícios físicos e meditação. Somos constantemente impelidos a nos tornarmos algo mais, a experimentar algo diferente. Se nossos desejos são simples e podem ser satisfeitos temporariamente, nossa forma de reagir é direta. Quando sedentos, bebemos. Quando cansados, dormimos. Quando solitários, conversamos com um amigo. No entanto, como sabemos, as coisas raramente são tão simples assim. Na maior parte do tempo, o nosso desejo não é tão facilmente satisfeito. Imersos no transe da indignidade, nossos desejos se fixam em aplacar de uma vez por todas a nossa ansiedade por causa da imperfeição. Tentamos eliminar as pendências, evitar os erros, mesmo sabendo que nenhum dos dois é possível. Queremos nos sentir bons o suficiente, o tempo todo no trabalho, na criação dos filhos, nos relacionamentos, na saúde, na aparência e na vida. Queremos que os outros sejam de determinada maneira, sempre felizes, saudáveis, amorosos e respeitosos conosco. Contudo, como essas coisas não acontecem, somos dominados pela sensação de que algo está faltando ou está errado. Nossas carências diárias torturantes impedem que relaxemos e percebamos nossos anseios mais profundos. Perpetuamente nos voltamos para o momento seguinte, esperando que ofereça satisfação que o momento presente não oferece. A raiz latina da palavra desejo, desidus, significa longe de uma estrela. A maneira como gosto de interpretar é que as estrelas são a fonte energética de toda a vida e uma expressão de pura consciência. Essa vivacidade e essa luminosidade são o que desejamos mais profundamente. Desejamos pertencer à nossa estrela, perceber nossa verdadeira natureza.
No entanto, como nossos desejos geralmente se restringem, fixando-se no que por natureza é passageiro, nos sentimos longe da nossa estrela, distantes da vida, da consciência e do amor, que são a essência de quem somos. Então, nos sentindo separados da fonte do nosso ser, nos identificamos com nossas carências e com as formas como tentamos satisfazê-las. O surgimento de um eu carente. Um cliente meu de terapia, Cris, cresceu num lar onde ninguém nunca o elogiou ou sequer disse: "Muito bem". Seus pais pareciam não valorizar sua inteligência e o seu humor. Mal notavam seu dom musical nato. Ele conseguia tocar praticamente todo instrumento que caía em suas mãos. Cris se lembra de um incidente bem doloroso quando ele tinha 5 anos. Seus pais estavam conversando havia muito tempo na sala. Sentindo-se excluído, Cris tentou chamar a atenção deles pegando seu acordeão novo na caixa de brinquedos e começando a tocar. Mas os pais ficaram aborrecidos com a interpretação e pediram a ele que fosse tocar lá no quarto. Cris não obedeceu, então os pais simplesmente foram para o quarto deles e fecharam a porta. Cris ficou tocando sem parar diante de uma porta fechada. Talvez eles estivessem tentando lhe ensinar uma lição, mas ele se sentiu humilhado e abandonado. Até que, finalmente, se encolheu no chão e dormiu ali mesmo. Na época em que começou a fazer terapia comigo, Cris havia estudado com diversos mestres espirituais, passando de um a outro. Em parte porque, segundo ele, nunca senti que algum deles realmente me enxergasse. Depois de certo tempo, com a mais recente, um rabino, Cris, se sentiu muito jovem e inseguro. Tentou conquistar sua estima tocando violão nos encontros sociais do templo e mostrando seus conhecimentos nas aulas de cabala. Sempre que possível, puxava a conversa com o rabino, que era perfeitamente amigável nas respostas. Mas Cris tinha a impressão de que o rabino não se importava, de que nem percebia se ele não aparecesse. Cris acreditava que, caso não se destacasse como uma pessoa especial, nada valia. A necessidade de ser o número 1 se estendia em namoros, amizades, trabalho. Se não fosse o centro das atenções, sentia-se negligenciado ou rejeitado. Admitir isso em nossas sessões de terapia foi constrangedor. Ele sentia que havia algo errado consigo por não ser ou por ser tão dependente do reconhecimento externo. Cris temia que sua carência e sua insegurança o impedissem de achar o amor de sua vida. Essas coisas afastam as mulheres. Assim que elas sentem, desanimam. O fato de haver aprendido a evitar fazer exigências abertas ou pedir sinais de amor parecia não ajudar. É a impressão que eu dou, ele me contou. A intensidade de seus desejos insatisfeitos fazia com que ele sentisse que era pouco atraente e merecia ser rejeitado. Nossa noção de eu, ela emerge do nível básico de todas as experiências. Nossa reatividade ao prazer intenso ou às sensações desagradáveis. Quando queremos atenção amorosa, como Cris, estamos sentindo certas sensações do corpo, talvez a dor do desejo ao redor do coração, bem como a empolgação e abertura. Quando a reação a nossas necessidades e ao nosso desejo é negativa, as sensações físicas de contração que experimentamos são intensas. Sentimos vergonha, o desejo de nos escondermos e o perigo do medo. Quando experimentamos a frustração do desejo repetidamente, fazemos uma associação duradoura. Nossa carência leva a medo e vergonha. Esse agregado intenso de sentimentos reativos, trancado no corpo, forma o núcleo energético do eu carente. Podemos identificar esses sentimentos persistentes no egotizar, referido por Ajahn Buddhasada. A tensão e a empolgação da carência surgem e nós as experimentamos como meu desejo de intimidade, minha ânsia por contato e atenção. Da mesma forma, trata-se de meu medo e minha vergonha quando sou rejeitado. Consolidamos nossa sensação de um eu carente ao contar a nós mesmos histórias sobre o que vem acontecendo. Algo está errado comigo por desejar tanta coisa. Por que já não tenho o que quero? O mundo dispõe disso para mim, mas eu nunca consigo nada. Se não tivermos que lidar com grandes ameaças à nossa sobrevivência física,
O eu carente se concentra basicamente na sobrevivência e no bem-estar emocional. Todos já sentimos, até certo grau, medo e vergonha quando nossas necessidades básicas de amor e compreensão são frustradas. Se, como Cris, nossas necessidades de conexão são sistematicamente ignoradas ou mal compreendidas, nossa carência se fortalece e buscamos atenção com mais urgência ainda. Passamos a vida tentando nos afastar das sensações dolorosas de medo e vergonha, nos desconectando do nosso corpo e entorpecendo, nos perdendo no autojulgamento e no pensamento obsessivo. Mas isso só serve para aumentar nossa carência e nossa vergonha. Conforme o ciclo de reatividade se repete várias vezes, nossa identidade como um eu carente, fundamentalmente destituído, isolado e indigno, se aprofunda. Quando não conseguimos satisfazer nossas necessidades emocionais diretamente, o eu carente desenvolve estratégias para satisfazê-las, como substitutos. Com todas as estratégias por trás do trânsito da indignidade, aquelas que visam obter amor e respeito absorvem e fixam nossa atenção. Poderíamos, como Cris, ser compelidos a chamar atenção, impressionando os outros com o nosso talento e nosso conhecimento. Poderíamos nos esforçar incessantemente para ganhar dinheiro e ter poder sobre os outros. Poderíamos desesperadamente buscar conquistas sexuais, ou poderíamos nos sentir compelidos a ser úteis e prestativos, alguém de quem os outros precisam. Com frequência, tentamos satisfazer nossas necessidades emocionais com o prazer mais imediato de comida, álcool e drogas. Quando funcionam, essas estratégias fornecem gratificação temporária pelo aumento temporário das sensações prazerosas. Elas também entorpecem ou ocultam a dor bruta da vergonha e do medo, mas, por não satisfazerem genuinamente nossas necessidades, nosso sofrimento continua, e com ele, nossa dependência daquilo que nos dá prazer ou alívio. As estratégias que usamos com maior frequência para obter o que queremos também se tornam uma parte definidora da nossa noção de eu. Comer, competir, agradar as pessoas que me caracterizam. Ao submergirmos na busca de substitutos consumistas da vida, nos alienamos cada vez mais de nossos desejos autênticos, nossos anseios mais profundos de amor e pertencimento. Perdidos na busca de substitutos. Desde a adolescência que meu impulso por ser produtiva é uma estratégia-chave do meu eu carente. Quando me sinto insegura, produzir, seja um artigo acadêmico, uma pilha de contas pagas ou uma cozinha limpa, é meu dispositivo mais prontamente acessível para me sentir digna. Essa produção não é um simples impulso natural de ser criativa e me manter ativa. É impulsionada por temores de inadequação e pela necessidade de mostrar minha capacidade. Quando caio nessa estratégia, recorro ao chá preto para me dar o gás que acho necessário para permanecer produtiva pelo resto do dia, e muitas vezes noite adentro. O preço disso é que fico apressada, impaciente e distante daqueles que amo. Fico desconectada do meu corpo enquanto me incito a ir em frente incessantemente e fazer mais e mais. Sinto-me autocentrada e mal em relação a mim, pois o vício no trabalho não me desacelera. Cumprir mais uma tarefa me parece a forma mais confiável de obter o que quero, me sentir melhor. Em uma conferência sobre psicoterapia de que participei, vi um cartaz que me impressionou. Nele, 2 moradores de rua estavam sentados no banco de um parque e um dizia ao outro: eu tinha um jetinho particular, casa num condomínio em Aspen e era CEO de uma grande empresa até mudar para o café descafeinado. Não é difícil entender por que nossos substitutos são tão atraentes, ainda que não satisfaçam nossas necessidades mais profundas. Eles nos impelem e, por um tempo, nos mantêm obtendo os bens que nos dão aquelas sensações agradáveis momentâneas. Nossos esforços em busca de substitutos
preocupam e perturbam nossa atenção o suficiente para nos protegerem por um tempo das sensações brutas de nos sentirmos mal amados ou indignos. Realizar coisas temporárias bloqueia meus sentimentos de inadequação, mas por baixo, meu eu carente me impele à frente, com medo de que, se não for produtiva, eu perca tudo, como o executivo que mudou para o café descafeinado. Embora o emprego costume ser necessário para satisfazer as nossas necessidades de sobrevivência básica, onde e como trabalhamos também é um domínio-chave para a gratificação substituta. O trabalho se torna um meio indireto de tentar conquistar amor e respeito. Podemos não ver sentido no que fazemos, odiar nosso emprego e ainda assim associar nosso desejo de aprovação e conexão ao nosso desempenho. Embora isso aconteça mais com homens, a maioria de nós recorre ao trabalho para ajudar a compensar o medo da indignidade. Essa estratégia fornece o esperado por meio de dinheiro ou poder, por meio dos afagos que obtemos por nossas diligências e nossa competência, por meio da satisfação de realizar algo, mas podemos nos perder nesses substitutos, ignorando que nunca chegarão a satisfazer nossos anseios mais profundos. Mesmo quando estamos engajados em atividades que são significativas para nós, que são criativas e espiritualmente gratificantes, elas podem ser cooptadas para satisfazer as necessidades frustradas do eu carente. Isso acontece comigo mais frequente quando estou preparando palestras ou workshops para grupos de meditação ou escrevendo artigos sobre a prática budista. Quando permaneço consciente de que os ensinamentos budistas são preciosos para mim e adoro compartilhá-los, posso me entregar à minha atividade com enorme paixão. Quando a ansiedade e a frustração surgem, consigo realizá-la com aceitação. Mas às vezes brota aquela voz da insegurança e da indignidade e dou ouvidos a ela. Subitamente, escrever ou preparar uma apresentação se mostra algo vinculado a ganhar ou perder amor e respeito, e toda a minha experiência de trabalho muda. O eu carente assume o comando. Embora eu sempre procure fazer um esforço de todo o coração, agora esse esforço está envolto no medo. Estou lutando ansiosamente para ser boa o suficiente e colher as recompensas. Meu amor pelo que faço é toldado quando trabalhar se torna uma estratégia para provar meu valor. Somos incapazes de nos entregar livremente qualquer atividade se o eu carente está no comando. E, mesmo assim, até satisfazermos os desejos e temores básicos que energizam o nosso eu carente, ele se insinuará em todas as nossas atividades e relacionamentos. D. H. Lawrence escreveu: os homens não são livres quando fazem apenas aquilo que apreciam. Os homens só são livres quando fazem aquilo que seu ser mais profundo aprecia. Quando somos motivados pelas gratificações imediatas de fazer apenas o que apreciamos, nos sentimos continuamente impelidos. Nenhum grau de produtividade, consumo ou reconhecimento consegue romper o trânsito da indignidade e nos pôr em contato com o ser mais profundo. Nas palavras de Lawrence, para fazer o que o ser mais profundo aprecia, é preciso mergulhar, ouvir e reagir os anseios do nosso coração. Requer uma presença empenhada e genuína. Quanto mais enredados estamos no mundo superficial de buscar os substitutos, mais difícil fica mergulhar. Quando a carência viciante assume o comando de nossa vida. Como descobri com meu romance Vipassana, quando o desejo se fortalece, a atenção plena vai para o espaço. Vila Cater diz o seguinte: só existe uma coisa grande, o desejo, e diante dele tudo é pequeno. Podemos honrar o desejo como uma força vital e ainda assim ver o sofrimento de causa quando assume o comando da nossa vida. Nossa fome natural de comida pode se tornar uma ânsia ingovernável por comida. Sorvete, doces, batata frita, comida reconfortante ou comida para entorpecer os sentimentos. Nossa ânsia por sexo e afeto
pode se tornar uma dependência angustiada de outro ser humano para nos definir e agradar. Nossa necessidade de abrigo e roupa pode se tornar uma ganância insaciável, nos compelindo a possuir 3 casas e armários cheios de sapatos não usados. Nosso desejo fundamental de pertencimento e amor se torna uma ânsia insistente por substitutos. Se fomos fortemente frustrados ou destituídos, nosso desejo fixo se torna desesperado e inextinguível. Somos possuídos pela ânsia e toda a nossa vida é sequestrada pela força dessa energia. Nós nos sentimos como um eu carente, com todas as situações, com todas as pessoas, ao longo do dia. Na Índia, dizem que quando um batedor de carteiras vê um sapato, ele vê apenas os bolsos do santo. Se somos dominados pela ânsia, não importa quem ou o que esteja à nossa frente, tudo que conseguimos ver é como poderia satisfazer as nossas necessidades. Esse tipo de avidez contrai nosso corpo e nossa mente num transe profundo, e nos movemos pelo mundo com um tipo de visão de túnel que nos impede de aproveitar o que está à nossa frente. A cor das folhas de outono ou um trecho de um poema meramente ampliam a sensação de que existe algum buraco ou um grande buraco em nossa vida. O sorriso de uma criança só nos lembra a dor de não termos filhos. Então nos afastamos dos prazeres simples porque nossa ânsia nos compele a buscar estímulos mais intensos, um alívio entorpecente. Aqui a autora vem de uma forma bem interessante. Ela fala sobre os vazios que existem dentro de nós e que é essa sensação de amor e pertencimento, e que nós buscamos constantemente colocar substitutos para isso. O desejo viciante é extremamente difícil de aguentar sem que representemos um papel. Nas palavras de Oscar Wilde, posso resistir a tudo menos à tentação. A tentação é uma promessa emocional de que teremos o prazer pelo qual tanto ansiamos. Quem já lutou contra o tabagismo, a compulsão alimentar, drogas ou relacionamentos viciantes conhece a força irresistível desses anseios, seja físico ou mental. Nós não queremos abrir mão do cigarro para dar um belo passeio, ouvir uma música tranquilizante ou respirar fundo. Nós só queremos o que queremos. Embora possamos reconhecer conscientemente que o barato é um substituto temporário, ainda assim sentimos que precisamos dele. Sara, uma aluna de meditação que lutava contra a compulsão alimentar havia muitos anos, chegou a um retiro budista de 10 dias com muito medo de como ela lidaria com a comida ali. Será que receberia o suficiente? Será que ia gostar do que seria servido? Será que comeria demais? Ela temia se sentar às longas mesas em silêncio e comer diante dos outros sem o véu reconfortante da conversa. Achava que de algum modo as pessoas perceberiam que ela sofria de um distúrbio alimentar. Imaginava que sentiria uma vergonha insuportável. Durante os primeiros dias de retiro, a comida esteve no centro da sua consciência. Quando o gongo soava anunciando uma refeição, ela deixava o salão de meditação e caminhava devagar até o salão. Ela me contou que sua atenção plena era fingimento. Sentia-se como se fosse um imã, a atraísse. Enquanto aguardava ser servida na fila do almoço, era oprimida pela ansiedade. Enquanto comia o que tinha no prato, imaginava o que mais receberia. Sara achou a comida boa e farta, tanto que voltava para um segundo prato, e às vezes até um terceiro. Quando repetia, ia comer em outro lugar do salão. Em nossas primeiras entrevistas, Sara disse que se sentia completamente dominada pela obsessão e pelo desejo. Sentia uma vergonha terrível por ser tão fraca, tão pouco espiritual. O mais difícil era que não conseguia se controlar, por mais que ela quisesse. Acima de tudo, aquelas tentativas diárias frustradas de evitar o excesso faziam com que se sentisse um fracasso. Quando vem o desejo, é comum que gostemos de nós mesmos, mas esse desgosto vira uma aversão total quando o desejo se descontrola e toma conta da nossa vida. Vemos como arruinamos nosso corpo, nossos relacionamentos, a nos entregarmos à comida ou ao álcool em excesso.
Vemos como magoamos nossos filhos quando somos viciados no sucesso incessante. Nós nos vemos sabotando relacionamentos íntimos quando somos movidos pela carência e pela insegurança. Como um estudante descreveu, meu eu carente é meu pior inimigo. Quando nos odiamos por desejarmos, é porque o eu carente tomou conta de toda a nossa vida. Desesperado por nos livrarmos da dor, da autodepreciação, enviamos mensagens cruéis e implacáveis ao nosso eu carente. Podemos tentar punir nosso eu carente privando-nos de comida, descanso ou outros confortos pessoais. Podemos querer tanto destruir a parte de nosso eu que está solapando nossa vida, que implacavelmente ferimos nosso corpo ou nossa mente. Assim como acontecia com Sara, nossa vergonha angustiante do vício assume o controle e nos impede de ver o que o eu mais profundo aprecia. Perdemos o contato com o desejo de amor que impele nosso vício originalmente, rejeitando o eu carente. No mito bíblico do paraíso, Deus criou o jardim do Éden e deixou a árvore do conhecimento com suas frutas deliciosas, mas perigosas, bem no meio do jardim. Depois, colocou alguns seres humanos por perto e proibiu que essas criaturas curiosas, que adoravam frutas, provassem o fruto da tal árvore. Uma armadilha e tanto. Eva naturalmente comeu a maçã e foi punida por isso. Passamos por essa situação todos os dias dentro da nossa psique. A sociedade nos encoraja a buscar conforto, a ter razão, a consumir, a ser melhor que os outros, a ter boa aparência, a querer admiração. Ao mesmo tempo, somos informados de que devemos nos envergonhar de nosso egoísmo, de que somos ruins por sermos tão egocêntricos e de que somos pecaminosos se permitirmos essas coisas. A maioria das grandes religiões, judaico-cristã, budista, hinduísta, muçulmana, confucionista, ensina que desejo, paixão, ganância causam sofrimento. Embora muitas vezes isso seja uma grande verdade, os ensinamentos gerais dessas religiões sobre os perigos do desejo costumam piorar a autodepreciação. Somos aconselhados a transcender ou superar ou de algum modo controlar as ânsias do nosso ser físico e emocional. Somos ensinados a desconfiar da selvageria e da intensidade das nossas paixões naturais, a ter medo de perder o controle. Audre Lorde nos diz: fomos educados para temer nossos desejos mais profundos, e esse medo torna suspeitos nossos desejos mais profundos, nos torna dóceis, fiéis e obedientes, e faz com que nos acomodemos com muitas facetas da nossa opressão. Equiparar pureza espiritual à eliminação do desejo é um equívoco comum, que vejo também naqueles que estudam o caminho budista. E isso não é uma questão dos dias de hoje. A dificuldade para entender a relação entre despertar e desejo no contexto dos ensinamentos budistas vem desde os tempos do próprio Buda. Um conto clássico do Zen chinês traz essa questão à luz. Uma velha senhora sustentou um monge por 20 anos, deixando que ele morasse numa cabana em sua propriedade. Após tanto tempo, ela acha que o monge, agora um homem no auge da vida, deva ter alcançado algum grau de iluminação. Então decide testá-lo. Em vez de levar sua refeição diária, a senhora pede que uma jovem bonita a entregue. Ela instrui a moça a abraçar o monge ardosamente e depois informar como foi a reação dele. Quando retorna, a moça conta que o monge ficou paralisado. A senhora então se dirige à cabana do monge. Qual foi sua impressão? Ela pergunta. Quando sentiu o corpo quente da moça? Com certa amargura ele responde, como uma árvore que murcha numa rocha no inverno, sem nenhum calor. Furiosa, a senhora o expulsa dali e queima a cabana exclamando, como pude desperdiçar todos esses anos com tamanha fraude? Para alguns, a resposta do monge pode parecer virtuosa, afinal ele resistiu à tentação e até parece que arrancou o desejo pela raiz. Mesmo assim, a anciã o considerou uma fraude. Será que a forma como o monge sentiu a jovem,
como uma árvore que murcha numa rocha no inverno, é o objetivo da prática espiritual? Em vez de apreciar o encanto da moça, em vez de observar o surgimento da reação sexual natural e de seu desaparecimento sem agir com base nela, o monge se fechou. Isso não é iluminação. Tive muitos alunos de meditação que acreditavam que sentir desejo é sinal de pouco desenvolvimento espiritual. Embora seja verdade que remover a atenção de certos impulsos pode reduzir sua força, o desejo constante de prazeres simples, comidas deliciosas, brincadeiras, entretenimento ou gratificação sexual, não precisa ser um indício constrangedor de estar aprisionado em impulsos inferiores. Esses mesmos alunos também supõem que pessoas espiritualizadas apelam para recursos interiores como seu único refúgio e, assim, raramente pedem apoio ou ajuda a amigos e professores. Conversei com alguns que têm praticado disciplinas espirituais há anos, mas nunca se permitiram reconhecer que estão solitários e anseiam por intimidade. Como mostra o monge do conto Zen, se expulsamos o desejo, nos desconectamos da nossa ternura e nos endurecemos perante a vida. Então, nos tornamos como uma rocha no inverno. Quando rejeitamos o desejo, rejeitamos a própria fonte de amor e energia vital. Não é culpa minha. Na nossa entrevista seguinte, Sara me contou que tinha participado dos Comedores Compulsivos Anônimos, CCA, um programa de recuperação em 12 passos, alguns anos antes de decidir tentar um retiro Vipassana. Tinha feito grande progresso no CCA. Agora, quando sentia uma ânsia muito grande por comida, ligava para o seu padrinho em vez de ir direto à geladeira. Tratava-se do que eu chamaria de pausa assistida. Junto, eles podiam examinar o que Sara estava sentindo e explorar algumas opções de como reagir. Mesmo assim, os excessos continuavam. E a cada vez que ela ia a uma reunião do CCA e se apresentava como compulsiva, sentia-se como se estivesse vinculando ainda mais sua identidade a ser uma viciada. Sara tinha ido ao retiro na esperança de que a meditação e a oração, o 11º dos 12 passos do CCA, a ajudassem a libertá-la das garras do vício. Agora, vários dias após o início do retiro, Sara contou que duvidava de si mesma ainda mais. Sem as distrações cotidianas, a força do vício e a enormidade de sua vergonha pareciam mais opressivas do que nunca. Sempre que tentava parar e prestar atenção à sua ânsia por comida, ela sentia uma agitação insuportável. Cada célula do seu corpo parecia querer preencher um vazio absurdamente grande. Sara estava convencida de que havia algo tão errado com ela que jamais conseguiria ser consertado. Pedi a Sara que fechasse os olhos e sentisse a pior parte do que vinha experimentando, o que mais pedia atenção. Ela logo disse que naquele momento queria que eu tivesse uma boa impressão dela. Eu a encorajei a trazer presença e como era aquele desejo, observando-o como uma sensação no seu corpo. Sinto uma ansiedade no peito, disse Sara. Ao prosseguirmos, sugeri que ela permanecesse aberta a quaisquer emoções, imagens ou palavras que aparecessem naturalmente. Quando surgissem emoções que fossem dolorosas ou desgastantes demais, ela poderia dizer para si mesma, isso também. E com uma atenção gentil se concentrar nas sensações do seu corpo. Enquanto estávamos ali, Sara suavemente nomeou o fluxo do que vinha sentindo. Nervosismo no estômago, medo. Não vou fazer este exercício direito. Raiva. Pensando. Estou fazendo você perder tempo. Outro pensamento. Você deve achar que sou uma verdadeira pilha de nervos. Dor. Pressão em volta do coração. Outro pensamento. É isso que sempre sinto quando alguém presta atenção em mim ou se importa comigo. Anseio. Tremor. Quero ser amada. Tristeza. Continuamos ali sentadas juntas por mais 5 minutos enquanto Sara dava a cada onda de julgamento ou sentimento uma atenção respeitosa. No final,
Ela acabou percebendo mais momentos de calma. Antes de terminar, sugeri que ela continuasse aquela prática por conta própria. Podia ser difícil de fazer quando aquele anseio esmagador surgisse, mas se ela conseguisse permanecer atenta por apenas alguns minutos, já estaria dando início a um processo capaz de fazer uma grande diferença. Notei um brilho de esperança em seus olhos ao me agradecer e partir. Quando chegou para a entrevista seguinte, 4 dias depois, Sara parecia mais calma, seus olhos brilhavam. Ela me contou que um dia, no fim da tarde, estava meditando e conseguiu observar com certa constância seu fluxo interior de experiência, como fizera durante a entrevista. Não tinha se perdido muitas vezes em seus habituais pensamentos sobre como era uma pessoa péssima por causa do que estava sentindo. Não se perdeu nem quando ficou com água na boca ao sentir o cheiro dos biscoitos sendo assados. Para a hora do chá, Sara havia começado a ver que mesmo os desejos mais intensos acabavam passando se ela ficasse sentada nomeando o que estava acontecendo, e em vez de desejar que fosse embora, apenas dissesse: "Isso também". De repente ficou claro que todos os meus desejos, pensamentos, sentimentos são um desfile incessante e mutante, ela relatou. Em seguida, com um olhar surpreso, acrescentou: "Não estou fazendo isso acontecer". Para Sara, aquela experiência de uma realidade incontrolável e em constante mutação foi um avanço que transformou seu relacionamento consigo mesma. Ela não estava controlando o que acontecia dentro de si, nunca tinha controlado. Não havia pedido para sentir tanto desejo, não tinha como impedir o bombardeio de pensamentos obsessivos. Durante aquela sessão de meditação, ela ouvira uma voz sussurrando: "Não é culpa minha, nunca foi". Não era culpa sua estar tão cheia de medo, tão obcecada, tão envergonhada. Não era culpa sua ir atrás da comida quando os sentimentos se tornavam intoleráveis. Ao me contar aquilo, Sara começou a chorar copiosamente, lamentando ter perdido tanto tempo em sua vida se culpando por seu vício, por fingir e esconder, por se sentir insegura no meio de outras pessoas. Muitas correntes de condicionamento dão origem ao eu carente e às formas específicas que nosso desejo assume. No caso de Sara, sua genética herdada incluía uma predisposição a alguns tipos de vício. Ela foi influenciada pelo alcoolismo da mãe, que a banhou em álcool quando ainda estava no útero. Também foi afetada por uma mãe deprimida e autodepreciativa demais para lhe dar apoio real, e um pai emocionalmente distante e crítico. Além disso, vivia numa sociedade cuja cultura prometia satisfação via consumo. E, acima de tudo, é biologicamente condicionada a buscar prazer e evitar a dor, como todo ser vivo. Quando peço aos meus alunos que examinem a cadeia de possíveis causas de seu sofrimento, alguns questionam: não será apenas uma forma elaborada de pôr a culpa em outras pessoas e se esquivar da responsabilidade? E daí que meus pais me negligenciaram? Isso dá licença para ser impaciente com os meus filhos? Egoísta com meu cônjuge? Claro que é muito fácil dizer que agimos mal porque fomos maltratados na infância, mas é bem diferente o que acontece quando investigamos nossos condicionamentos com atenção plena. Suponhamos que eu peça a uma pessoa cujos pais foram negligentes, que faça uma pausa e honestamente sinta como foi essa experiência. Ela conseguiria sentir a ânsia enorme por atenção que poderia ter se desenvolvido sob tais circunstâncias? Como iria precisar ser encorajada quando outros ao seu redor estão pedindo encorajamento? Ao trazer uma consciência clara e abrangente à nossa situação, começamos a aceitar nosso eu carente com compaixão, o que nos liberta para ir em frente, para romper velhos padrões. Ao perceber que a compulsão alimentar não era culpa dela, Sara interrompeu a dolorosa cadeia de reatividade que vinha impelindo seu vício. Meramente reconhecer como fizera no CCA, que estava se apegando à comida como um substituto, não fora suficiente para romper o padrão. Perdoar e aceitar a presença do eu carente foi o passo gigantesco na transformação de Sara.
Embora precisasse continuar se perdoando e relaxando conscientemente quando o desejo surgia, ao parar de se culpar, sua capacidade de estar presente já não estava mais comprometida pela vergonha. Então, aqui, a saída desse subtítulo é perdoar e aceitar a presença do eu carente quando nós buscamos substitutos para essa falta. Então, ao invés de buscar os substitutos, nós precisamos, naquele momento, perdoar o nosso eu carente, aceitar a presença dele e ouvir o que ele está buscando naquele momento. Porque nem sempre os vícios servem para tampar o vazio, mas às vezes eles funcionam como um redutor da voz desse eu carente dentro de nós. É como se fosse para nos anestesiar, para que a gente não pensasse, para que os pensamentos fossem calados, para que os sentimentos não fossem sentidos. Despertando do eu carente. Nos 3 dias restantes do retiro, Sara praticou aceitar até mesmo os desejos e temores mais torturantes, permitindo-se senti-los diretamente no corpo. Quando surgia o medo de nunca melhorar, ela dizia, isso também. E sentia a rigidez comprimindo o peito e a garganta. Quando duvidava que alguém pudesse amar uma pessoa tão deplorável, sentia o medo. Com isso também. Quando a sensação desesperadora de que tem alguma coisa errada comigo parecia dominar seu mundo, ela se permitia sentir a dor, como um balão inchando em seu coração. Quando o desejo surgia, impelindo-a ao alívio pela comida, ela permanecia quieta, reagia a essa força premente com isso também. Isso também era uma palavra que ela falava, né? Ela repetia essa frase, isso também. Então ela sentia a sensação, dava um nome para a sensação e repetia a frase, isso também. Como estava descobrindo na meditação, Sara podia sentir mesmo o desejo mais profundo sem expulsá-lo ou expressá-lo. Em vez de odiar sua experiência ou se perder num turbilhão de atividade mental, ela estava dizendo sim aos sentimentos de urgência, a tensão e o medo. Em vez de tentar satisfazer seu desejo, estava simplesmente deixando que se expressasse e passasse por ela. Sara deu um passo corajoso quando levou a aceitação e a presença que havia praticado para a área das suas maiores lutas, a sala de jantar. Ela descobriu que conseguia prestar mais atenção ao desacelerar tudo o que fazia. Andar, pegar porções de comida, levar o garfo à boca, mastigar. Reduzir o ritmo era uma forma modificada de pausar. Houve refeições em que uma porção foi suficiente. Ela me contou. Consegui saborear cada garfada porque estava realmente ali. Estar tão presente fez com que eu me sentisse plena. Quando vinha o impulso de se levantar para pegar mais, ela permanecia sentada dizendo mentalmente, isso também. Sentindo plenamente o gume afiado da tensão, a compreensão da empolgação, da antecipação, da ansiedade. Às vezes, o impulso passava. Outras vezes não, e a compulsão por comer e entorpecer seu tumulto interior continuava crescendo. Se a voz do julgamento surgia, ela sussurrava mentalmente, não é culpa minha, não é culpa minha. O lembrete a ajudava a se tornar mais gentil e aberta, mais relaxada em relação à intensidade do seu desejo. Se optava por pegar mais comida após a pausa, Sara conseguia aceitar aquela escolha com compaixão, em vez de se condenar ou ficar constrangida, como se tivesse falhado. Ao pausar e se perdoar por sentir o desejo, Sara abriu o caminho para a aceitação radical. Quando o retiro acabou, Sara sentiu que o domínio do seu vício começava a diminuir. Embora as compulsões continuassem presentes,
ela havia descoberto um meio poderoso e libertador de lidar com o problema. Após me dar um abraço de despedida, ela me contou: se eu conseguir lembrar, ainda que só uma vez em 10, de dizer não é culpa minha, serei uma pessoa bem mais feliz e livre. Ela prosseguiu: se eu conseguir me perdoar e estar presente, tá tudo bem. Sara e eu conversamos pelo telefone várias vezes nos meses que se seguiram ao retiro. Ela estava sendo cogitada para chefiar o departamento de inglês da universidade onde lecionava, um cargo que desejava havia anos. Com a aproximação do prazo para a escolha final, a tensão foi aumentando, bem como sua ânsia por lanches noturnos. Ela me contou que um dia passava da meia-noite e ela se viu em frente à geladeira indo pegar leite para mais uma tigela de cereais. Mas dessa vez se lembrou de pausar. Tirou a mão da porta da geladeira, caminhou lenta e deliberadamente até a mesa da cozinha, puxou uma cadeira, sentou-se com atenção plena. Sentia agitação no peito, mas ficou sentada quietinha e enviou uma mensagem para si mesma. O desejo de comida e a obsessão pelo cargo não são culpa minha. Prestando atenção nos pensamentos e sentimentos de ansiedade, Sara percebeu que queria aquele cargo não apenas pelo sucesso profissional, mas também por morrer de medo da sensação de fracasso que teria caso não fosse escolhida. A pressão no peito era tão forte que ela mal conseguia respirar. Queria alívio, queria comer. Mas enquanto continuava atenta à inquietação explosiva do desejo, a pressão começou a diminuir. Ela sentiu uma dissolução no peito, uma sensação crescente de espaço, e aquele espaço foi preenchido por uma ternura vibrante. Sara agora sentia a profundidade de seu desejo de ser aceita, valorizada e amada. Enquanto ouvia com uma presença compassiva sua experiência de desejo se desenrolando, ela se libertava. No final do mês, Sara foi convidada para assumir o cargo de chefe do departamento. Ela ficou empolgada. Um sonho se realizava em sua vida profissional, mas seu triunfo real foi uma crescente liberdade interior. Estava aprendendo que conseguia aceitar seus desejos e anseios em vez de fugir deles e encobri-los. Ela acreditava que quando sua ansiedade e seu julgamento sobre seu desempenho no trabalho inevitavelmente surgissem, poderia, em vez de se voltar automaticamente para a comida, oferecer a si mesmo uma presença gentil. Muitos alunos me perguntam se, após anos de prática espiritual, ficamos livres do puxão do desejo. Querem saber se continuamos nos sentindo dolorosamente apegados a certas pessoas, compulsivos por trabalho, dependentes de chocolate, de livros, de romance, ou daquela cerveja a mais para encarar uma noite solitária. Embora essas tendências possam persistir, muitas vezes se desenvolvem e acabam revelando complexos de desejo e de vergonha que, à luz da atenção plena, perdem um pouco do seu poder sobre nós. Se, como Sara, já sofremos muita privação emocional, é bem provável que hábitos de apego ou comportamentos viciantes sejam persistentes e fortes. Mesmo assim, com o tempo, embora tais desejos possam continuar surgindo, mesmo suas expressões mais irresistíveis e tenazes não precisam levar ao sofrimento. As sensações de ansiedade e desejo podem ser desagradáveis, mas, como ocorre com a dor, o sofrimento pode ser opcional. Sofremos quando nossas experiências de desejo e ânsia definem e confinam nossa experiência de quem somos. Se acolhemos as sensações, as emoções e os pensamentos de desejo com aceitação radical, começamos a despertar da identidade de um eu carente para nos reconectar com a plenitude do nosso ser. Quer estejamos num retiro de meditação ou em nosso dia a dia agitado, a prática de trazer a aceitação radical ao desejo é, em essência, a mesma. Fazemos uma pausa, renunciamos à busca física ou mental de satisfação por tempo suficiente para reconhecer como nossa identidade se contraiu nos sentimentos e pensamentos de um eu carente. Nessa pausa,
Paramos de nos culpar pela presença do desejo e, gentilmente, permitimos que ele exista do jeito que é. Convidamos nosso desejo para o chá, experimentando com atenção plena as sensações do nosso corpo, nomeando com clareza as emoções e os pensamentos que surgem na nossa mente. Quando estamos assim, presentes, claros, compassivos, sem nos apegarmos nem lutar, desfazemos os padrões habituais da reatividade que mantém nosso corpo, nosso coração e nossa mente presos ao desejo. Desse modo, alargamos nossa liberdade de escolher como vamos viver. O que realmente queremos? O grande yogi tibetano Milarepa viveu vários anos em isolamento numa caverna na montanha. Como parte de sua prática espiritual, Milarepa começou a enxergar o conteúdo de sua mente como projeções visíveis. Seus demônios interiores do desejo sexual, da paixão e da aversão apareciam diante dele como mulheres sedutoras e monstros coléricos. Em face daquelas tentações e horrores, em vez de se deixar subjugar, Milarepa anunciava: "É maravilhoso que vocês tenham vindo hoje. Venham de novo amanhã. Precisamos conversar de tempos em tempos." Após anos de treinamento intensivo, Milarepa aprendeu que só sofremos se somos seduzidos pelos demônios ou se tentamos combatê-los. Para descobrir a liberdade na presença deles, Milarepa precisa senti-los direta e lucidamente do jeito que são. Em uma história de suas façanhas, a caverna de Milarepa se enche de demônios. Encarando o mais persistente dominador, Milarepa faz um movimento brilhante. Enfia a cabeça na boca dele. Naquele momento de entrega completa, todos os demônios desaparecem. Tudo que permanece é a luz brilhante da consciência pura. Nas palavras de Pema Chodron, quando a resistência se vai, os demônios se vão. Sem dúvida, eu vinha resistido aos desejos que alimentavam o meu romance Vipassana. Eram demônios que aos meus olhos vinham consumindo minha vida espiritual. Quando enfim reconheci a batalha que estava travando, a história de Milarepa me veio à mente. Talvez meu romance de retiro não fosse, afinal, o inimigo da minha prática de meditação, mas uma experiência natural que poderia servir ao meu despertar. Como seria acolher o demônio do desejo, conversar com ele, como fez Milarepa? Fiquei empenhada em remover minhas resistências para conseguir conhecer essa energia que vinha impelindo meu eu carente. Nos dias seguintes, toda vez que eu me percebia perdida em um voo de ilusão romântica, rotulava aquilo como fantasia erótica e prestava atenção às sensações no meu corpo e às emoções que estavam surgindo. Não mais evitando a experiência imediata, eu me achava repleta de ondas de excitação, desejo sexual e medo. Agora, em vez de resistir àquelas sensações como demônios, eu simplesmente praticava aceitá-las e, com certa curiosidade, explorá-las ainda mais. A dor no meu peito se abriu em uma profunda tristeza. Tristeza por todos os momentos perdidos de amor. Momentos que perdi porque estava tão ocupada que não parei e não me abri a eles. Eu oscilava entre a paixão erótica e aquela tristeza profunda por estar tão separada do que realmente desejava. Quando as sensações de desejo e tristeza ficavam muito intensas, eu tendia a me perder de novo, pensando sobre o que faltava na minha vida, fantasiando sobre formas de satisfazer meu desejo de amor. Embora não julgasse as fantasias como ruins, eu via que me impediam de estar em contato com a minha experiência real. Elas me afastavam da presença afável, o pórtico para o que eu mais desejava. Embora eu tenha ficado menos imersa em minhas histórias, notei que continuava me agarrando, tentando controlar as energias carregadas que passavam por mim. Minhas rédeas habituais, enrijecer o corpo, tecer comentários constantes sobre o que eu estava fazendo, me impediam de relaxar na intensidade, na enormidade do desejo,
Eu não sabia como me permitir amar livremente, sem conceitos ou restrições. Não sabia exatamente o que amava, mas sabia que precisava liberar a resistência que vinha estrangulando meu coração. Em vez de direcionar todo aquele desejo a uma pessoa específica, eu queria experimentar a imensidão do seu alcance. Tarde, numa noite, eu estava sentada meditando sozinha no meu quarto. Minha atenção voltou-se cada vez mais profundamente ao desejo, até que senti que ia explodir. Mas ao mesmo tempo sabia que era exatamente o que eu queria. Eu queria morrer no desejo, na comunhão e no propósito, no próprio amor. Naquele momento, pude enfim deixar meu desejo ser tudo o que era. Até o convidei. Vá em frente, por favor. Seja tão pleno como você é. Estava colocando minha cabeça na boca do demônio. Estava dizendo sim, me entregando com lucidez à imensidão das sensações, entregando-me ao próprio abraço pelo qual vinha ansiando. Como uma criança, enfim, protegida no colo de uma mãe, relaxei tão plenamente que todos os limites de corpo e mente se dissolveram. Em um instante, senti que meu corpo e minha mente se expandiram sem limites, em todas as direções. Um fluxo dinâmico de vibração, pulsação e frêmito. Nada me separava daquele fluxo. Entregando-me inteiramente ao arrebatamento, me senti tão aberta como um universo loucamente viva e radiante como o sol. Nada era sólido naquela celebração deslumbrante da energia vital. Soube então que aquela era a plenitude de amar o que amo. Kabir, poeta sufista do século XV, escreveu: o universo é atravessado em todas as partes por um único tipo de amor. Esse amor é o que desejamos. Quando trazemos aceitação radical à enormidade do desejo, permitindo que ele seja assim como é, sem resistir nem nos apegarmos a ele, a luz da nossa consciência dissolve o eu carente em sua origem. Descobrimos que somos natural e inteiramente imersos no amor. Nada está separado ou excluído dessa consciência viva. Nos dias seguintes, cada vez que eu me abria profundamente à força do desejo, ficava repleta de um apreço renovado e incondicional por toda a vida. À tarde, após ficar sentada, eu caminhava pelos bosques nevados e me vinha a sensação de integração com os grandes abetos, com os chapins que pousavam na minha mão para comer as sementes, com os sons sobrepostos do regato fluindo ao redor do gelo e rochas. Rumi escreveu: uma estranha paixão agita minha cabeça, meu coração tornou-se um pássaro que busca o céu. Cada parte de mim vai em direções diferentes. Será verdade que aquele que eu amo está em toda parte? Aquele que eu amo estava em toda parte, inclusive dentro de mim. Quando não nos fixamos em um único objeto limitado de amor, descobrimos que o eu carente se dissolve na consciência que é o amor amando a si mesmo. Algumas semanas depois de voltar do retiro, fui a uma conferência e esbarrei com o homem que havia sido o objeto das minhas fantasias apaixonadas. Almoçamos juntos e pude sentir o calor marcante da atração entre nós. Mas agora eu estava na presença dele. Consegui ver também os motivos bem gritantes pelos quais não nos tornaríamos um casal. Mesmo assim, sozinha em casa naquela noite, minha mente começou a girar de novo em torno das possibilidades de virmos a nos juntar. Como esse tipo de desejo agora era familiar, eu estava disposta a fazer uma pausa. Eu sabia que, se ignorado, apenas alimentaria meu eu carente. Designei o que estava acontecendo de história do desejo e me sentei na minha almofada de meditação. Na mesma hora, surgiram pensamentos sobre buscar o relacionamento e senti a contração imediata num eu incompleto e carente. Quando ativei os filmes mentais, pude voltar a sentir a vivacidade, a pulsação e a vibração, a tristeza e o desejo que estavam bem ali no momento. Como num retiro, me permiti habitar o desejo. Relaxei e deixei que vivesse plenamente através de mim. No brilho de sua chama, pude de novo sentir o resplendor do meu coração. Era verdade que eu queria estar num relacionamento romântico com alguém lá fora.
Era ainda mais profundamente verdade que a comunhão pela qual eu ansiava estava disponível naquele mesmo momento. Se eu permanecesse desperta para aquela comunhão, os desejos poderiam energizar e guiar minha atenção, mas não me cegariam para a plenitude e a beleza que já estão aqui. Buda ensinou que, ao percebermos o desejo, nós deixamos de nos identificar com ele. Com a aceitação radical, nós começamos a perder as camadas da vergonha e aversão que construímos em torno de nosso eu deficiente e carente. Vemos através das histórias que criamos, histórias sobre um eu que é uma vítima do desejo, sobre um eu que está combatendo o desejo, sobre um eu que esbarra com desejos nocivos, sobre um eu que precisa ter algo a mais, algo diferente daquilo que está bem aqui e agora. A aceitação radical dissolve a cola, que nos limita como um eu pequeno e liberta-nos para viver a partir da plenitude vibrante do nosso ser. O desejo, sentido plenamente, conduz-nos ao pertencimento. Quanto mais percorremos esse caminho, sentindo a solidão ou desejo e habitando sua imensidão, mais o desejo de amor se torna uma porta para o próprio amor. Nossos desejos não desaparecem, tampouco a necessidade dos outros, mas, ao nos abrirmos para o poço do desejo repetidas vezes, passamos a confiar no amor ilimitado que é a sua fonte. O que eu pude entender aqui desse capítulo, ele passa por várias fases, né? Desde a primeira fase, onde ela começa a falar a respeito do desejo, da gente ficar com o desejo, ser presente no momento do desejo. Ela explica de onde vem esse desejo, que é o fruto de um eu carente. E esse eu carente, quando ele aparece, ele dói, ele machuca, ele gera ansiedade, ele gera um desespero e uma necessidade compulsiva por aliviar aquela sensação. E nesse momento a gente se perde na busca por substitutos. E ali entram os vícios, toda a gama de vícios que nós podemos ver aí no mundo. E que também é fomentado por um mundo, uma sociedade onde tem um cardápio vasto aí para nos oferecer quando nós nos perdemos nesses substitutos aí. Então, quando a carência passa a ficar viciante, ela assume o comando da nossa vida. Quando nós não reconhecemos esse eu inseguro que existe dentro de nós, esse eu carente, a própria carência, ela gera o vício e aí se retroalimenta. Então, nesse momento, onde tudo isso acontece, nós temos uma inclinação a rejeitar esse eu carente, e justamente por isso que faz sentido termos um vício que venha substituir essa carência desse eu que está dentro de cada um de nós. Só que, na verdade, isso não é culpa nossa. Isso faz parte de todo um processo de vida, de nascimento e às vezes até intrauterino que vai acontecendo com cada um de nós. Despertar para esse eu carente, descobrir que de fato existe e aceitar radicalmente que existe esse eu carente dentro de mim e de você, nós vamos entender o que de verdade, o que realmente nós queremos. E na verdade, o que nós queremos é um amor que não pode ser voltado para o outro, um amor que deve sim ser voltado para nós mesmos. E aí a autora fala até uma frase aqui: aquele que eu amo estava em toda parte, inclusive dentro de mim. E é respeitando esse eu carente, se abraçando, cuidando de si, dando tempo, fazendo pausas, não negando o desejo, mas colocando o desejo para tomar um chá na mesa com você. Assim como ela ensina lá no capítulo 3, no capítulo 4, ela vai falando desse contato que nós temos que ter com a nossa dor. Então, a partir desse contato, nós vamos aceitando ela, entendendo a dor, e os vícios vão tendo menos espaço nas nossas vidas. Espero que vocês tenham aproveitado esse capítulo. Até o próximo capítulo.